Dragões. Criação de Deus caída. A perversão de Satanás. Mensagem do dia 17 de janeiro de 2019. Senhor, nós lamentamos com você sobre a beleza de sua criação, que uma vez foi, mas foi feito tão escura e torcida pelo inimigo, como ele e seus asseclas se tornaram. Ajude-nos a ser sábios e perspicazes, voltando nossos rostos do mal que nos rodeia. Nós pedimos sua forte proteção aqui na terra, destas forças do mal. No entanto, estamos ansiosos para um dia nos deliciarmos com você, pois você nos revela a vasta e incrível variedade de maravilhosas criaturas que você gostava de criar no começo. E estamos ansiosos para o dia em que toda a criação será novamente livre das perversões e torturas do inimigo. Amém. Alguns dias atrás, Claire me enviou alguns relatos sobre as visitas de dragões no espírito que havia aparecido em sua mesa. E ela me perguntou se eu poderia fazer uma mensagem usando eles. Então, esses são meus pensamentos. Dragões, o debate continua. Pelo menos na minha própria experiência pessoal. Eles são puro mal? Eles eram reais? Eles são alguma criação de Satanás? Ou são como os ratos, as corujas, as aranhas, uma parte original da criação perfeita de Deus que também esteve sujeita à queda? Primeiro, recebemos um relatório de um morador do coração que teve um encontro assustador. Ela disse que já havia experimentado isso antes, mas que foi muito intenso na última vez, e ela reconheceu isso como pura maldade. Foi assim que ela descreveu. Então, ela começou. Eu ouvi esse som uma ou duas outras vezes antes no ano passado. Eu meio que descartei isso das outras vezes, porque eu senti que era muito exagerado, mas dessa vez foi diferente. Houve um novo elemento em experiência. Esse som decolou no meu quarto como se estivesse no telhado. E sim, eu sei que isso está acontecendo no reino demoníaco. Vamos apenas dizer o que é e tirar isso do caminho. Ao dizer isso, ela queria esclarecer que não era um sonho ou sua imaginação, e que ela está bem familiarizada com o reino das trevas para saber disso. Realmente era real. Ela continuou. Ontem de manhã, logo após as 7 da manhã, quando eu havia acabado de acordar. Sabe, aqueles sons que são feitos quando uma enorme rajada de vento atinge uma certa parte da sua habitação? Rachando e estalando, e parece que vai desmoronar, tudo devido à pressão. Eu não ouvi sequer uma rajada de vento, mas sim uma quebra, um estalo e uma pressão contra a porta da frente acontecerem. Assim que isso aconteceu, um som fluiu do telhado de cima do meu quarto. Um som de grandes asas batendo e causando uma tremenda pressão de ar contra a casa. E em seu post original, ela incluiu um clipe de som que ela encontrou em algum lugar para que soasse como isso. Era muito parecido com o que você ouve nos filmes atuais sobre dragões. Outro morador do coração, em oração na noite anterior, perguntara: Senhor, e esses dragões alados que as pessoas estão ouvindo? E Jesus lhes respondeu e disse: Tanta coisa está chegando agora. Os vislumbres que as pessoas estão tendo não são nada comparados com as massas de criaturas diabólicas que foram preparadas para vagar pela terra. Quando todo o plano for descoberto e trazido para a luz do dia, as pessoas cairão mortas no local. Tão grandes serão os terrores. Então, um dos nossos membros mais experientes da equipe de oração nos disse que ele estava tendo sonhos de dragões serpenteados, alados, voando em nossos céus.
Este membro começou: eu tinha acordado no meio da noite para trocar e alimentar meu filho recém-nascido. Depois que eu o coloquei de volta para dormir, eu voltei para a cama. Adormecendo, vi o céu, cinza de avelã e relâmpago, com muitas criaturas nos céus. Algumas pareciam cobras, outras gostam de navios ou harpias míticas. Mas no centro havia um grande dragão, de aparência oriental, como você vê nas pinturas. Estava muito longe, mas ainda bastante grande, e não estava se movendo. Era como um navio em forma de dragão. No sonho, havia pessoas em toda a minha casa, algumas perguntando sobre o Espírito Santo e sobre a unção. Todo o tempo, esse dragão estava no céu. Tenho a sensação de que estava caçando. Enquanto eu olhava, não tinha medo disso. Eu só sabia que era malvado. No dia seguinte, perguntei ao Senhor sobre isso. Eu sabia que era um sonho alienígena, demônio, e sei que ele não gosta desse assunto, mas eu raramente tenho sonhos assim. Então eu estava procurando por ele para entender. Isso foi o que ele disse para mim. O que você viu não foi tanto uma espaçonave, quanto uma representação do movimento no reino espiritual. Essas grandes serpentes são realmente reais e são uma das entidades demoníacas com as quais os programas espaciais dos pés de barro estão lidando atualmente. Ao lidar com isso, entendi que havia tráfico humano em troca dessa tecnologia. Jesus continuou: Tanta perversão, mas eles estão trabalhando nas massas de pessoas neste país. Com isso percebi que eles têm mais a ver com o abuso e o desaparecimento de pessoas do que a maioria imagina. Eu odeio esse assunto. Continuou Jesus. Essas criaturas ficaram tão distorcidas do que eu as fiz ser, e a parte mais dolorosa é que a comunidade científica está me rejeitando e preferindo optar por lidar com elas. Então, com certeza, eles estão dizendo que as entidades que contataram vão ajudá-los. E o membro acrescenta aqui: com isso, eu sabia que ele queria dizer tornar-se mais que humano. Mas eles estão sendo enganados por Satanás. E esse foi o fim do relatório desse homem. Mas as palavras do Senhor para ele, essas criaturas ficaram tão distorcidas do que eu as fiz ser. Realmente me chamaram a atenção. E me perguntei o que a Escritura tinha a dizer sobre essas criaturas. Todos nós lemos nas Escrituras do grande dragão. Então fui primeiro ao livro do Apocalipse. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O grande dragão, que também é a antiga serpente, a mesma criatura que enganou Eva e Adão. Jó deu ainda mais informações, confirmando a descrição do dragão de fogo. A sua boca saem tochas e centelhas de fogo escapam. Das suas narinas sai fumaça, como saem de uma panela fervente ou de um caldeirão. O seu fôlego acende os carvões e uma chama sai de sua boca. Jó, capítulo 41, versículo 19 ao 21. Uau! Eu nunca pensei muito que essa criatura também foi criada por Deus. É tão facilmente ligado à lenda, a filmes de terror e ficção científica e às histórias. Sim, todos nós ouvimos a história de São Jorge e o dragão, mas mesmo pesquisando isso, há muita dúvida e conjectura. Alguns pensam que foi apenas um crocodilo. Muitos acreditam que, mesmo que houvesse tal criatura que Jorge matou, era pequena em tamanho. Não a enorme criatura que nosso primeiro relato descreveu, pesada o suficiente para fazer uma casa ranger e gemer. Estamos tão cercados pela escuridão, ou mal,
os demônios e todas as suas várias ferramentas, armas, dispositivos e maldições. Fiquei triste ao pensar que as pessoas também estão sendo oprimidas, não apenas pelos anjos caídos, mas também pelos animais, que também escolheram seguir o caminho da maldade. Ou talvez pior, aqueles que foram forçados a isso. Mas como eu estava pensando sobre tudo isso, o Espírito Santo me lembrou de uma visão dada a um jovem vidente que eu gosto de ler. Ele teve um episódio com um dragão, mas este aqui estava no céu. Deixe-me ler algumas partes de sua visão. Ele começa: eu entendo que isso pode ser um alongamento para a mente. No entanto, estou simplesmente compartilhando o que vi no céu. Peço que você mantenha um coração aberto e busque o fruto do Espírito Santo. Todo encontro verdadeiro levará ao fruto do Espírito Santo, que traz alegria a Jesus, seu caráter revelado. Não vou tentar convencê-lo de que o que vi é real. Não é por isso que esta série está escrita. Está escrito para que você possa ver a beleza de Deus e a majestade de sua mão na criação. Por questão de tempo, vou resumir a próxima parte que ele escreve. O nome do vidente é Mike Turbo, ou Miqueias. O Senhor veio a ele na forma da águia branca. Outros viram Jesus dessa maneira também, como uma grande águia branca. Anna Huntley, em particular, eu me lembro, e eu mesmo o vi nesta forma. Jesus, na forma da águia, tinha escolhido Miqueias para voar em suas costas, e quando eles voaram, eles iniciaram a conversa. Miqueias continuou: Senhor, para onde estamos indo? Perguntei. Jesus lhe respondeu: Estamos indo para a terra do gelo e da neve, onde as montanhas são de cristal e criaturas gigantes vagam pela terra. Meu filho, esta é uma área de dragões de gelo que amam o gosto do conhecimento. Prepare seu coração. Nós nos aproximamos de uma terra que estava brilhando como um anel de diamante. Eu percebi que era assim por causa das montanhas, como o Senhor disse. Diminuímos nossa velocidade para descer. O Senhor e Miqueias nos diz aqui que quando o Senhor se torna a águia, ele escolhe o nome de Shazar. O Senhor, Shazar, pousou com graça. Então a águia fechou suas asas, o que me permitiu pular no campo de neve. Shazar, a águia branca, transformou-se em Jesus, sorrindo para mim. Miqueias, dê uma olhada no seu entorno, filho. Observei a bela terra como se estivéssemos em um globo de neve. A dança suave da neve atravessou os campos com uma luz ofuscante. Os flocos de neve que caíam continham uma luz suave e ardente, e você podia ouvi-los falando com você. Flocos de neve não derretem aqui também. Nem é tão frio que você se sinta desconfortável. O campo de neve aberta tinha vozes cantarolando ao vento. Era louvor a Jesus. Uau! As árvores que circulavam a área circundante eram como uma joia azul cristalina, mas a árvore ramos tinha folhas de muitos tons diferentes de púrpura. Tive a sensação de que eles se mudaram para esta posição para receber Jesus e eu. Algo está prestes a acontecer. Jesus podia sentir minha excitação. Miqueias, há muito o que ver, tanto para você entender. Depois que Jesus disse isso, criaturas pequenas e macias como o algodão se aproximaram de nós. Essas criaturas pequenas e fofas tinham olhos enormes e me lembravam um bicho de pelúcia. Os pezinhos faziam sons estridentes enquanto andavam na neve. Os corpos deles eram redondos como um algodão, sobre o tamanho de uma bola de basquete. Eu também fiz um barulho de guincho por causa de sua aparência adorável. Eu não conseguia me impedir de segurar uma. Jesus também segurava uma. Miqueias, há um dragão que eu gostaria que você conhecesse. Eu criei ele. Eu criei todos os dragões, mesmo aqueles que caíram da minha presença. Este pediu para conhecê-lo e entender seu nome.
Jesus enterrou o rosto na suave criatura que segurava e deu-lhe um beijo. Depois continuou: Quero que você fale com ele e lembre-se do que viu. Filho, o inimigo é um mentiroso. Nem todos os dragões são maus. Em nossas aventuras juntos, você viu muitos lugares, mas esse é crucial. Jesus sorriu enquanto abaixava a pequena criatura e depois desaparecia. Eu estava sozinho. Estava tudo bem comigo. Eu não sabia para onde ir. Pensei que talvez o dragão viesse a mim. Sentei-me na neve brincando com as criaturas da neve até que um rugido encheu o céu. As criaturas da neve pularam para cima e para baixo com seus pequenos pés rangendo, dizendo sim. Eu me levantei, pronto para encontrar esse fabuloso dragão que me pediu. Como Jesus disse, eu me senti honrado de certa forma. Eu não tinha ideia do que ia dizer. Um poderoso vento aproximou-se de nós, com o som de grandes asas movendo-se para cima e para baixo. Novamente, um rugido alto veio enquanto as nuvens se separavam, revelando um dragão majestoso. Este dragão pairou no céu por um momento, depois pousou a poucos metros de distância, deixando um estrondo alto que sacudiu o chão. As criaturas da neve correram para ele, mais uma vez gritando. Sim, fiquei ainda admirado com uma criatura tão linda, poderosa, mas gentil. Deus Pai criou uma obra-prima. Ele estava deslumbrante na glória de Deus. Ele era roxo com chifres de safira que subiam de sua cabeça como os chifres de um carneiro. Suas asas eram intensamente grandes e eu podia ver pedras de luz dentro delas. Vindo de suas costas havia espinhos de cristal, como as montanhas ao longe. Suas garras eram de ouro, seus dentes eram como marfim. Seu peito, você podia ver a chama sagrada de Deus queimando como uma fornalha. Eu podia sentir o calor de uma chama tão incrível tocando meu rosto. Sua cauda era longa, com um medalhão único no final. Era uma forma de estrela. A luz brilhava radiante entre as luzes neste lugar celestial. O dragão cuidou das criaturas da neve como uma mãe para seu filho. Ele foi gentil e sentia um grande senso de honra. Eu terminarei a narração de Miqueias aqui e postarei um link para o blog dele se você quiser ler mais no final da transcrição. Quando Claire me enviou esses 2 primeiros relatos dos dragões malignos, sentei-me com o Espírito Santo por um tempo, imaginando que bom propósito poderia advir da sua leitura. Sim, é certamente um chamado à oração sobre nosso país, nosso mundo. Sim, eu percebi também. É uma chamada para ser muito sério sobre a nossa subida até a montanha, para a pureza com Jesus. De que outra forma podemos esperar estar contra tais coisas? Mas então ele me lembrou da jornada de Miqueias para o céu. E percebi que a imagem maior em tudo isso poderia ser resumida em uma música que ele toca para mim em adoração com bastante frequência. É cantada por Jane Johnson, da Bethel, e é chamado de Gravidade. Essas são as palavras. Eu me pego em todas essas coisas mesquinhas, me perdendo de vista do que é importante para você. Mas então você vem e me toma pela mão. Você diz: venha até aqui comigo. E então meus pés saíram do chão. Você me levantou acima das nuvens. Quando olho para baixo, o mundo inteiro parece tão pequeno. Passado as estrelas, através do espaço e do tempo, e eu esqueço o que sobrou. Como eu estou cercado por essas coisas grandiosas. Aqui em perfeita harmonia, você está orquestrando galáxias. Eles estão iluminando até onde eu posso ver. A majestade, o mistério. Sua gravidade me puxa para perto de você. E eu posso respirar de novo aqui com você.
Não há mais nada a dizer, e está claro o que importa para você. Soberano, bem acima de tudo, soberano tu és. Eu posso descansar, porque tudo está em suas mãos. Soberano tu és. Isso se torna o ponto principal do que estou vendo. Acima de todas as outras coisas, Deus está no controle. Ele está acima de tudo o que vem a nós e também contra nós. Mesmo quando parece tão incrivelmente sombrio e terrível e poderoso. Se nós aproveitarmos os momentos para nos acalmarmos, tome sua mão e vá com Ele. Ele é fiel e verdadeiro e nos atrairá para ver da perspectiva dele. E mesmo que esses últimos dias pareçam escuros e cansados e até feios, o que está à nossa frente é verdadeiramente glorioso, cheio de beleza, maravilha e prazer que nosso Pai Celestial Deus fez por nós desde o início. Agarre-se a estas coisas, queridos moradores do coração, em tempos em que a escuridão parece oprimir, assim como Jesus lançou os olhos para este tempo, agora mesmo, enquanto ele estava pendurado naquela cruz por nós, vamos lembrar de lançar nossos olhos sobre o tempo à nossa frente ainda. Para esse lar ele nos levará. Realmente, torna nossos dias muito melhores quando nos posicionamos contra a lógica comum e nos tornamos mentalmente mais celestiais e cada vez menos terrestres. Que o Senhor te abençoe, queridos moradores do coração.